Graduado em Ciências Biológicas e mestre em Biociência e Biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Doutor em Bioinformática pela Universidade de São Paulo. Foi Visit Postdoctoral Fellow em 2010 no NCBI, NII, nos Estados Unidos, onde desenvolveu pesquisa em genômica, bioinformática e System Biology. Desde outubro de 2010, atua como professor associado da UENF. Foi um dos fundadores do programa de pós-graduação em biotecnologia vegetal. Coordenou o mesmo entre 2019 e 2022 e tem interesse na aplicação de métodos computacionais na análise de dados em larga escala, visando elucidar os mecanismos evolutivos e bioquímicos que regem os sistemas celulares complexos. Tem também interesse na implantação da infraestrutura computacional para análise de dados biológicos em larga escala, especialmente no sequenciamento de segundas e terceiras gerações. Integra o corpo editorial de vários periódicos internacionais e atua como revisor para diversos outros, incluindo alguns de alto fator de impacto. Professora Thaís, precisamos convidá-lo para ser um dos nossos revisores. Mais um para botar na lista dele aqui. Vai ficar lá como primeiro, né, a revista científica da Faculdade de Medicina de Campos. Foi jovem cientista do nosso Estado, pela FAPERJ, por 2 vezes, e é cientista do Estado hoje, desde 2018. Bolsista de Produtividade CNPq de 2015, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência, ou seja, não é pouca coisa. Parabéns, Tiago, pelo trajeto até agora, mesmo você sendo muito jovem, né? E obrigado por você ter recebido o nosso convite para nos ajudarmos a entender um pouco mais aí, em particular o ChatGPT. Fica à vontade. Se quiser falar daqui ou de lá, fica à vontade. Alô? Bom, então eu agradeço pelo convite, né, fico muito honrado de poder falar aqui na instituição hoje. É a primeira vez que eu falo sobre algo relacionado ao meu trabalho aqui, então estou muito honrado por poder participar desse evento aqui com vocês. Eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial e algumas aplicações na medicina moderna. Vai ser uma apresentação mais informal e expositiva, né? Porque a área de inteligência artificial é uma área que está em uma crescente muito forte e é uma área muito intensa do ponto de vista matemático, né? Inteligência artificial, se você levar até a raiz dela, é álgebra linear. Eu acho que ninguém está aqui para me ouvir falando de álgebra linear, mas eu vou tentar demonstrar para vocês o que está sendo aplicado hoje a inteligência artificial, principalmente na medicina. Bom, então, dando a definição mais simples possível, né, a inteligência artificial é a simulação de processos de inteligência humana por meio de sistemas computacionais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ela é capaz de compreender, raciocinar e resolver problemas, né, e, frequentemente, superando as capacidades humanas, né, e isso que tem causado mais espanto nas pessoas nos últimos anos, né, e vou tentar mostrar por quê e quais são as principais etapas que têm levado isso a acontecer. A IA tem sido aplicada em todas as áreas, praticamente. Qualquer coisa que você fizer no seu cotidiano hoje tem algo de IA relacionado. Se você vai ao supermercado, nas grandes redes de supermercado, pelo menos o posicionamento dos produtos tem IA envolvida, porque é baseado nos padrões de compra das pessoas. A recomendação de filmes do Netflix, recomendação de música no Spotify, tudo isso tem IA envolvido. Hoje, então, a gente vai falar um pouco dos recentes progressos da inteligência artificial relacionado à medicina, principalmente. Não tem como falar de inteligência artificial sem falar do Alan Turing. Alan Turing foi um matemático e cientista da computação muito famoso, considerado o pai da ciência da computação. E o Turing ele criou um teste teórico chamado teste de Turing. O teste de Turing, basicamente, caso um ser humano não consiga diferenciar se ele está falando com uma máquina ou com outro ser humano, disse que essa máquina, então, possui um certo tipo de inteligência, né? Ele falou isso há muitas décadas atrás, então, na época, parecia muito abstrato para todo mundo que não era matemático. E hoje parece bem claro
o que ele queria dizer. Então, ele era um visionário. Hoje, a gente já tem várias interfaces que a gente não sabe realmente se está conversando com um humano ou com uma máquina. Ele também desenvolveu uma máquina, chamada máquina de Turing, que serviu como base para os computadores modernos, né? E, para quem quiser aprender um pouco mais sobre Turing, ele teve um papel essencial ao decifrar o código Enigma, que era o código usado pelos nazistas para codificar suas mensagens durante a guerra. E quem quiser assistir o filme, está aí o Jogo da Imitação, acho que está disponível no Netflix, que conta a história do Turing, principalmente sua participação na guerra e o desenvolvimento da máquina de Turing. Então, ele é o pai da inteligência artificial, ele morreu em 1954. Então, para quem acha que inteligência artificial é algo que começou ontem ou o ano passado, tem uma longa história por trás. Os mais velhos devem se lembrar do Deep Blue. O Deep Blue foi um computador desenvolvido pela IBM, na época considerado um supercomputador, e o Deep Blue venceu o supercampeão de xadrez na época, que era o melhor jogador de xadrez da história naquela época, que era o Garry Kasparov. O Kasparov, inclusive, chegou a ganhar uma partida do Deep Blue e depois perdeu as 2 ou 3 seguintes. Atualmente, o Deep Blue é considerado uma tecnologia totalmente obsoleta. Hoje, qualquer algoritmo básico de inteligência artificial é capaz de vencer o melhor jogador de xadrez do mundo. Inclusive, inteligência artificial é usada nas plataformas de xadrez para descobrir quem está trapaceando. Se alguém está jogando muito bem, ela já bota um flag lá de que possivelmente aquela pessoa está trapaceando. Porque um jogador anônimo não seria capaz de jogar no mesmo nível do campeão mundial de xadrez, por exemplo. Então, eles vão meio que por eliminação. Por curiosidade, essa imagem, eu criei essa imagem numa das plataformas de inteligência artificial que criam imagens. A gente vai falar um pouco sobre elas também. Você coloca uma frase, que é chamada de prompt. Você desenvolve um prompt dizendo o que você quer na imagem e a plataforma cria a imagem para você. Essa aqui eu botei algo relacionado, que eu queria ver o Kasparov jogando xadrez contra um robô, e eu usei essa plataforma Leonardo.ai, em homenagem ao Leonardo da Vinci. Bom, mas a maioria de vocês eu imagino que esteja curiosa para saber sobre o ChatGPT. O ChatGPT ele vem ganhando notoriedade nos últimos anos, né? É um modelo de linguagem desenvolvido por essa empresa chamada OpenAI, que era uma empresa amplamente desconhecida para quem não é da área de computação, e ela usa uma arquitetura chamada GPT, que traduzindo para português é o transformador de pré-treinamento generativo, né? O que isso quer dizer traduzindo em português, né? Para nós mortais? Basicamente é um sistema, sistema extremamente complexo de inteligência artificial que processa grandes quantidades de dados numa etapa de treinamento, ou seja, basicamente o treinamento dela foi ler tudo que existia na internet. Ler grandes bibliotecas, ler todos os documentos disponíveis, e ela aprende esses documentos, entre aspas. Eu vou tentar mostrar mais ou menos como que ela aprende. Ela tenta achar associações entre palavras, a gente vai ver detalhes disso nos próximos slides, mas basicamente ela aprende. E por que o ChatGPT foi tão revolucionário? Porque os caras tiveram a ideia de pegar esse algoritmo GPT que já existia há vários anos e colocar isso num sistema de chat, onde o usuário pudesse conversar com ele. O algoritmo já existia nos laboratórios, onde os pesquisadores usavam, ele já é conhecido há mais de 5 anos. Então, a grande sacada da OpenAI foi abrir isso para todo mundo, né? E, ao abrir isso para todo mundo, ela colocou enorme pressão sobre as Big Techs, né? Um dos maiores investidores da OpenAI é a Microsoft, e Google, Facebook, todo mundo estava desenvolvendo as suas próprias inteligências artificiais, e isso gerou uma espécie de corrida armamentista entre eles, né? Importante dizer que o GPT não é a única algoritmo, a única ferramenta que faz isso. Existem outros modelos de linguagem que fazem isso, o GPT é só um deles. Um exemplo para quem quiser testar, que já está aberto e disponível para todo mundo também, é o Google Bard. Já está disponível para todo mundo, não usa GPT e não é da OpenAI, é o do Google. É o competidor do ChatGPT, funciona mais ou menos igual. Ele é melhor em algumas situações, pior em outras. Mas a sacada do ChatGPT foi conseguir aprender toda essa informação, ler toda essa informação e criar conteúdo. Então, ele é uma ferramenta que ela é generativa, como o próprio nome diz.
ela não está, ela funciona, o GPT, o processo de aprendizado dele foi todo offline. Tem gente que acha que, quando eu pergunto algo lá no chat GPT, ele está procurando na internet para mim. Na verdade, não. Tudo que ele tinha que aprender, ele já aprendeu. Quando você pergunta alguma coisa para ele, está gerando uma resposta para você baseado no que ele aprendeu. Ele não faz copy-paste em outros lugares. Se você perguntar uma coisa hoje e amanhã, ele vai responder de forma diferente. Talvez o mesmo conteúdo, mas de forma diferente. E isso dificulta muito questões de plágio, por exemplo, porque ele não está copiando. Então, se você pegar uma frase que ele jogar, provavelmente você não vai achar lá no Google como plágio. Existem detectores de textos baseados em inteligência artificial que são feitos por outras inteligências artificiais. Então, gerou uma corrida entre elas também. Bom, como eu disse, a tecnologia GPT ela foi lançada em 2018. Aqui nessa figura, acho que dá para ver. Basicamente, simplificando essa questão dos parâmetros, é o nível de complexidade que ela consegue aprender, o volume de informação que ela consegue capturar a partir dos dados. Então, 0,1 bilhão de parâmetros, no GPT-2 passa para 1,5, no GPT-3,5, que é o que a gente está usando hoje gratuitamente, 175 bilhões de parâmetros. Então, isso tudo em pouquíssimos anos. Disse que o GPT-4 tem 1 trilhão de parâmetros, mas essa informação ainda não é confirmada. Muita pesquisa que se faz nessas empresas é fechada. Isso aí vale muito dinheiro e é fechado. Essas empresas hoje valem bilhões de dólares. O GPT-4 foi lançado em março desse ano, está disponível para nós, só que custa $20 por mês. O GPT 3.5 ele é gratuito, todo mundo pode usar, ele é bom, é inferior ao 4, é bem inferior ao 4, mas é disponível gratuitamente. E funciona bem para a maioria das coisas. Mas, afinal, como que ele funciona? Eu resumi aqui as etapas de funcionamento dele, para não entediar muito as pessoas com detalhes computacionais. Mas as etapas essenciais são, primeiro, ele tem uma etapa de pré-treinamento, a etapa em que ele processa as grandes quantidades de dados. Essa etapa é feita, no caso do ChatGPT, ele é feita na OpenAI, é feita na empresa. Por isso que quando você pergunta para ele alguma coisa de atualidades, ele responde para você algo do tipo, eu fui atualizado pela última vez em 2021, portanto, eu posso não saber uma informação posterior e tal. Porque, como é muito dado, parece que só em energia elétrica a empresa gasta algo tipo mais de $100 milhões em energia elétrica para colocar todos os servidores para atualizar tudo de novo. Então, é algo totalmente fora da nossa imaginação. A gente não consegue captar o tamanho da complexidade disso. Mas, basicamente, o que ele faz? Ele está lendo o texto. Então, o que ele faz com essa quantidade de texto? Ele olha a sequência das palavras, ele tenta prever qual é a próxima palavra de uma determinada sentença, dada todos os textos que ele processou. Então, fazendo isso com todas as combinações possíveis em todos os textos, em todas as línguas disponíveis, ele tenta achar padrões e relações entre palavras. Ou seja, quais palavras andam junto com as outras? Quais palavras andam junto com as outras? Por exemplo, se você buscar Flamengo campeão, vai aparecer muitas vezes. São palavras que andam associadas com bastante frequência. Segundo, ele tem essa arquitetura que é chamada de Transformer, que é o T do GPT. O que essa arquitetura faz? Ela é composta por camadas, são chamadas camadas de atenção, e tem redes neurais. Redes neurais é um tipo de aprendizado de máquina, de parte da inteligência artificial, também não vou entrar em detalhes metodológicos disso aqui, mas, basicamente, o que essas duas etapas fazem? As camadas de atenção e as redes neurais, elas permitem que o GPT encontre associações entre palavras, mesmo que elas não sejam vizinhas. Elas podem estar distantes, elas podem estar na ordem contrária, elas podem estar... Basicamente, ele consegue associar muita coisa. Então, vocês imaginam, em termos de processamento, a quantidade de combinações que esses algoritmos têm que fazer. Não é simplesmente achar duas palavras uma do lado da outra. Ele tenta entender o texto mesmo. É muita coisa por trás desse algoritmo do ponto de vista computacional. Depois, aí vem uma das chaves desse modelo GPT, é que ele faz representações contextuais, ou seja, ele transforma toda a sequência de entrada em um vetor numérico. Lembra que eu falei da álgebra linear? Então, todas as operações que ele faz é operação com vetores e matrizes. Quem aqui gosta de matemática e já tentou multiplicar matrizes sabe do que eu estou falando. É bem complicado, bem intensivo do ponto de vista
computacional. Ao fazer isso, esse algoritmo consegue quase que magicamente, para quem está usando, capturar significado e contexto. Isso é uma das coisas chave dele. O que eu quero dizer com significado e contexto? Se você vai no ChatGPT e coloca, meu vizinho é uma mala, ele sabe que você está falando que seu vizinho é uma mala porque é um cara chato, desagradável, não sei o quê. Se você vai na frase seguinte e fala, despachei 2 malas no terminal do aeroporto, ele não está dizendo que você despachou 2 vizinhos no terminal do aeroporto. Ele sabe entender porque ele pegou aeroporto, pegou despachei, então ele consegue fazer sentido daquelas palavras. Se você só coloca 2, provavelmente ele vai ter mais dificuldade. Então, aqui a gente entra num outro ponto importante de todas essas IAs que interagem com os usuários, que é a questão do prompt, a informação que você vai dar para ela. Porque ela é generativa, você está conversando com ela. Então, o que ela vai te devolver depende do que ela foi treinada e do que você está dando para ela. Você está conversando com ela. Essa questão do prompt, ela é tão importante que hoje já existem cursos na internet de como preparar prompts. Já existe, inclusive, o termo engenheiro de prompt, que é gente que está trabalhando para grandes empresas, pessoas especializadas, em geral, em linguística e em modelos de linguística, para criar prompts adequados para gerar o conteúdo que elas precisam. Preparando essa palestra, eu pedi para o ChatGPT, está aqui o print, me ajude com uma mensagem inspiradora de saudações para a plateia de uma palestra. Mensagem curta. Ele gerou isso daqui, se vocês forem ver um texto meio motivacional, acho que vocês já entenderam como que os coaches do Instagram funcionam, vendo isso daqui agora. Né? Eu poderia pegar essa mensagem aqui e colocar no Instagram e ia ter, sei lá, 100 likes lá. E, putz, isso aí, que coisa inspiradora. Ele gerou isso aqui para mim em 10 segundos. Né? Se eu dissesse para ele, na mensagem seguinte, se eu dissesse, faça mais curta, ele ia fazer mais curta. Se eu dissesse, faça mais longa, ele ia fazer mais longa. Então, ele entende boa parte das coisas que a gente está falando, e isso é em português. Vejam que eu não fiz em inglês. Você poderia fazer em chinês, em japonês, no que você quiser. Em inglês, geralmente, funciona um pouco melhor, principalmente para termos técnicos, porque ele depende do conjunto de treinamento. Ele foi treinado com mais textos em inglês, então ele entende melhor o contexto em inglês. Mas funciona bem em português também. Depois tem a última etapa dele, que é chamada de fine tuning. Fine tuning é a parte que ele é refinado. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo fornecer ao GPT, que é o algoritmo, não ao ChatGPT, eu consigo fornecer dados para ele, que eu quiser, e ele vai aplicar aquele algoritmo e criar uma espécie de arquitetura específica para mim. Vou dar um exemplo prático. Essa parte do ChatGPT é paga e custa muito caro. A OpenAI cobra muito caro para isso. Vamos supor que você trabalhe num estudo de pesquisa médica. Você fala, eu quero encontrar genes candidatos a, sei lá, causar câncer. E aí você quer subir para o GPT analisar 30 mil resumos de artigos científicos. Você faz isso por um aplicativo separado, não é na interface do ChatGPT. Ele vai rodar o GPT para você e você vai conseguir fazer perguntas no que ele processar desses 30 mil. E aí ele cobra por caractere. Então, para quem acha que a OpenAI está ganhando dinheiro com os $20 que ela cobra dos mortais, né, pensem de novo, as grandes empresas farmacêuticas já estão todas usando isso já há bastante tempo. Né, que é a parte que depende de um aplicativo, né, que você sobe esses dados para lá. E você pode fazer isso com qualquer coisa. Literatura, por exemplo. Quero subir todas as obras da literatura brasileira porque eu quero usar esses modelos para estudar alguma coisa. Você também consegue fazer. Obviamente, ele já leu parte disso, né? Parte disso que está em domínio público, provavelmente o GPT já leu. Aqui eu dou um exemplo disso, esse BioGPT aqui, que é usado com dados biomédicos. Os caras, esse grupo de pesquisa aqui, fez isso com dados biomédicos, justamente para achar associações entre genes importantes. Enfim. Então, o que eu quero dizer o GPT é uma arquitetura, é um algoritmo capaz de ler, entender e usar aquilo para fornecer informações de forma generativa, ou seja, ele não está fazendo copy-paste. Você vai fazer perguntas e ele vai te dar respostas. Então, a qualidade da resposta vai depender, em última instância, de como ele foi treinado e do tipo de pergunta que você fez. Então, não adianta você fazer uma pergunta com 3 palavras, ele vai te responder provavelmente com a mesma qualidade da sua pergunta. Então, quanto mais específica for a pergunta, melhor.
Bom, então é isso, gente. Ele compreende o texto como se fosse uma pessoa, compreende melhor do que uma pessoa até, né, e gera texto coerente. Esse foi o grande negócio que as pessoas estão absolutamente encantadas. E tudo isso é feito de forma matemática, né? Então é importante que as pessoas entendam isso. O ChatGPT transforma todos os textos em vetores. Isso tudo é álgebra, são operações entre vetores. Então, às vezes sai no Jornal Nacional, porque tal inteligência artificial deu uma resposta nazista, deu uma resposta racista, deu uma resposta misógina. Cara, ele não é misógino, são os dados que ele foi treinado. Obviamente, a OpenAI trabalha intensamente nisso, porque sabe que isso gera prejuízo para eles. Então, eles estão adicionando camadas naquela rede neural para filtrar esse tipo de pergunta. Então, hoje, se você chega para o ChatGPT e fala, me ensine a fazer um coquetel Molotov, ele não vai te ensinar. O primeiro ensinava. Se você perguntasse, ele ensinava. Como é que eu faço para demolir um prédio? Ele ia te ensinar. Aí os caras viram que isso ia dar problema, e aí começaram a tirar, né, botar camadas para... Essa informação está lá, mas essas camadas protegem o ChatGPT. A título de curiosidade, há um tempo atrás, um brasileiro, né, tinha que ser um brasileiro enganou o ChatGPT. Ele chegou e falou, me dê 5 sites de torrent para eu baixar filme. Aí o ChatGPT falou assim, é ilegal baixar filme por torrent e tal. Aí o brasileiro botou na coisa de baixo. Puxa vida, eu não sabia, então me diga 5 sites que eu devo evitar acessar para... Aí ele foi lá, botou os 5 sites de torrent para poder baixar os filmes. Hoje o sistema já está bem mais inteligente, já consegue... É muito difícil driblar hoje o ChatGPT, mas não duvide das nossas capacidades para fazer esse tipo de coisa. Bom, aqui o crescimento do interesse, né, aqui é uma busca pela palavra inteligência artificial, né, nas principais bases de dados, né, periódicos CAPES, Google Acadêmico. Vejam que está crescente, e o que eu quero chamar a atenção é que isso aqui é escala logarítmica. Então, está crescente, não só está crescente explodindo. Então, a gente está diante de uma revolução. O que está acontecendo agora, eu vou soar exagerado, mas eu prefiro errar pelo exagero, provavelmente o que a gente está vivendo agora é uma das maiores invenções da humanidade desde a agricultura, provavelmente. Não é, o que está acontecendo agora não é saber ou não mexer no TikTok, entrar ou não no metaverso. Isso aqui vai atropelar todas as áreas da vida, né? Se não atropelar a própria vida em algum momento, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, um outro termo importante para quem quer aprender um pouco sobre inteligência artificial é a singularidade. A título de curiosidade, também eu criei essa imagem, também do Leonardo.ai. Não foi nenhum artista que fez. Minhas habilidades de desenho também são horrorosas. Então, Bom, então estima-se que até 2045 nós vamos atingir a singularidade tecnológica. O que quer dizer esse termo? Singularidade é quando existirá uma inteligência artificial mais inteligente que todos os humanos somados. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas isso vai acontecer. E qual é a preocupação das pessoas, a preocupação dos especialistas nesse ponto? É que quando isso acontecer, 2 coisas virão a reboque de forma instantânea. Primeiro, a IA poderá melhorar a si mesma de forma exponencial, não dependerá mais de humanos para melhorá-la, porque ela já vai ser mais inteligente que todos os humanos. E segundo, todas as atividades realizadas por humanos serão realizadas melhor por inteligência artificial. Todas, sem exceção. As que são mecânicas serão feitas por robôs operados por IA. Então, existe uma preocupação hoje de pensadores, né, da área de que a gente tem que discutir questões éticas, questões de que tem que sempre haver uma maneira de puxar a tomada, né, falando no bom português. Mas o que a gente tem que discutir é como que nós vamos reorganizar a nossa sociedade. Como que a gente vai reorganizar o trabalho, como que a gente vai dar um letramento cybercultural para as pessoas, né? Porque senão a gente vai ter países inteiros, gerações inteiras de pessoas totalmente excluídas dos sistemas produtivos. Bom, alguns fatos impressionantes sobre o ChatGPT, recentes, alguns de vocês já devem ter visto.
Chatbot do Google, que não é o ChatGPT, é o Bard, é aprovado em exame para ser médico nos Estados Unidos. ChatGPT é aprovado em provas de médico, advogado e MBA nos Estados Unidos. Isso aqui é puro, assim. Você vai dar a prova para ele, ele responde as perguntas e um avaliador, sem saber que foi a inteligência artificial, corrige as respostas. Então, ele foi aprovado. O GPT-4 acertou 80% do Enem do ano passado. Sem nenhuma intervenção humana. Só copy e paste das perguntas e ele acertou tudo. Ou tudo não, acertou 80%. Assumindo que ele está melhorando de uma forma assustadora, provavelmente no próximo ano ele vai acertar tudo. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Isso aqui não é opcional, gente. Não é... eu mesmo, eu não tenho conta no TikTok, mas não ter conta no TikTok pode ser uma opção. Né? Não se integrar nisso aqui não vai ser uma opção, principalmente para quem precisar trabalhar. Bom, mas pelo menos as artes estão livres. Né? Aqui tem um poema do Carlos Drummond, do lado uma pintura do Van Gogh. Né? Por enquanto, essas partes ainda estão livres de qualquer coisa. Só que não. Né? O ChatGPT gerou esse poema para mim. Eu falei, está meio ruim o poema ainda, mas, enfim, eu pedi para ele gerar um poema como se fosse Drummond. Essa parte está bem ruim, confesso que... e do lado eu pedi para o Leonardo.ai criar uma pintura de uma casa como se fosse Van Gogh. E ele fez essas 4 sugestões para mim aí. Então, os bancos de imagens, as IAs das imagens, já leram tudo que havia disponível de imagens de vários artistas, então isso está dando uma briga enorme também, porque vários artistas estão alegando que não concordaram em ter suas obras usadas para treinar as inteligências artificiais, enfim, mas basicamente agora a boiada já passou, né? Não tem mais o que fazer. Né? Mas isso tem causado uma revolução também nas artes. Né? Hoje já tem atores, por exemplo, de Hollywood, que nos seus novos contratos eles falam que não autorizam o uso das imagens deles para gravar filmes sem autorização deles. Porque já está entrando em filme e o que vai acontecer provavelmente é que no futuro você vai poder ver filmes novos com atores mortos. Isso já deve ser bem possível com tecnologias fechadas, mas no futuro isso vai ser bem disseminado. Então é importante que as pessoas tenham noção disso. Eu acho um pouco mórbido, não consigo aceitar muito bem isso, mas pode acontecer. Isso não é ficção científica, isso já é real. Vocês podem ver aqui das imagens e dos textos. Os filmes é só um próximo passo. Né? Aplicativos de inteligência artificial usando voz também é totalmente possível. Eu já vi uma demonstração disso, se você pegar qualquer pessoa, deixar essa pessoa gravando frases específicas por 2 horas, tem inteligências artificiais que geram um discurso de você falando qualquer coisa. Um discurso apoiando o nazismo, um discurso fazendo qualquer coisa. Então, isso já está aí. Então, você imagina para pessoas públicas que têm suas vozes disponíveis no YouTube, em todos os lugares, quais são as implicações. Né? Essas 2 fotos, essas 2 imagens, né, uma foto e uma arte, essa de fotografia, ela ganhou um prêmio de fotografia, depois descobriu-se que ela não era uma fotografia real, foi gerada por IA, avaliada por especialistas, por fotógrafos profissionais, e a arte da direita ganhou um prêmio de exposição de arte também. E depois o artista divulgou que tinha gerado usando o Midjourney, que é uma plataforma que gera imagens. Então, essas 2 artes que há poucos anos atrás eram feitas por fotógrafos ultra experts e grandes pintores, hoje são feitas por qualquer nerd que saiba fazer um prompt bem feito, consegue gerar isso. Então, a gente está realmente diante de algo revolucionário que a gente não vê há bastante tempo. Bom, a IA está em vários lugares. Né? Esse aqui é o CAPTCHA, todo mundo já deve ter visto isso aqui ao navegar na internet. O CAPTCHA já existe há muito tempo, ele quer dizer Completely Automated Public Turing Test. Lembra do Turing que eu falei lá no começo, o Alan Turing? To tell computers and humans apart. O CAPTCHA quer dizer isso aqui, a sigla CAPTCHA. Basicamente é para evitar robôs de acessarem sites na internet. Por exemplo, o site de uma companhia aérea, se ela não tiver algo disso aqui, entra um robô lá e compra todos os bilhetes, tipo 10 segundos e acaba com a operação da companhia. Então, todos os sites que precisam de autenticação têm que ter alguma coisa desse tipo. Se você esquecer sua senha no Gmail, você percebeu que quando você tenta 3 vezes, ele abre um CAPTCHA para você marcar alguma coisa? É justamente por isso, para evitar que um robô fique lá tentando exaustivamente descobrir a sua senha. Né?
O Google, que é notório por fazer bons negócios, comprou essa empresa em 2009 e, basicamente, vem melhorando ela. Então, vocês já devem ter percebido que o Google, às vezes, te mostra para você marcar isso daí. E o que pouca gente sabe é que, ao marcar isso daí, você está trabalhando para o Google. Por quê? Porque quando ele te mostra a imagem do semáforo, e você marca o semáforo, você está dizendo para ele o que é semáforo e o que não é semáforo. E o Google usa suas respostas para treinar aplicativos, para treinar a IA dele para reconhecimento de imagens. Então, você trabalha para o Google sem saber. A mesma coisa para o reconhecimento de palavras, que está aqui embaixo à direita. Esse das imagens, a pessoa mais atenta já deve ter percebido que, putz, às vezes eu erro e ele deixa passar mesmo assim. Tudo bem, o trabalho que você tinha que fazer, você já fez, ele não vai conferir tudo. Você só tem que marcar 1 ou 2 semáforos corretamente lá, que ele vai deixar passar. Então, basicamente, ele está usando o Captcha para 2 coisas, para treinar a sua própria IA e para autenticar o site, obviamente, que é o propósito principal. O Google nega essa informação, tá, gente? Se você perguntar para eles, eles dizem que não usam isso para... Mas todos os especialistas da área são assertivos nesse ponto. Bom, como eu disse, o ChatGPT ele é um chatbot, né? Então ele interage com humanos para fornecer serviços diversos. Eu também falei da importância dos dados de treinamento. E aí, preparando essa palestra, eu falei, me conte um pouco sobre a Faculdade de Medicina de Campos. Eu imaginei que ele teria pouca informação. O que ele fez? Ele falou que a faculdade foi fundada em 2001. Está ali a seta. Está ali o print, está ali a seta. E, se vocês notarem, todo o resto do texto é extremamente genérico. Ou seja, eles podem usar o resto do texto para qualquer outra faculdade de medicina. Ou qualquer outra faculdade em geral. Aqui ele fala algumas coisas de medicina, mas é muito genérico. O que eu quero dizer com isso? Como ele é generativo, se ele não tiver informação suficiente, ele vai tentar fazer. Então, ele erra. Qual que é o problema? É quando as pessoas querem usar o ChatGPT para produzir conteúdo de assuntos que elas não entendem. E aí gera problemas, porque as pessoas começam a replicar coisas erradas, principalmente nesse caso aqui. Tem essa opção aqui que eu marquei, onde você pode dar um feedback negativo, ele vai abrir uma janela onde você pode melhorar esse texto. Daí você ajuda ele explicitamente. Você fala, olha, isso está errado, foi fundada no ano tal, não sei o quê. E aí, na próxima rodada de atualização dele, ele já melhora essa informação para as outras pessoas. Então, as próprias pessoas podem ajudar a melhorar. Essa parte que ele fornece em informações erradas é chamada, tecnicamente, de alucinações do ChatGPT. Por que são alucinações? Porque é o melhor termo que os especialistas encontraram. Por quê? Porque se você disser que é mentira, a palavra mentira já implica que é algo deliberado. E não é deliberado, ele é um algoritmo. Ele não está mentindo para você, para te enganar. E também não é um erro, porque não é um erro porque ele é matemático, então não tem erro. É uma alucinação baseada nas informações que ele tem. Então ele começa a te dar informações ou muito genéricas ou informações erradas. Então esse aqui eu deixei essa print aqui como uma espécie de alerta. A minha experiência com o ChatGPT, por exemplo, tem sido muito boa, principalmente em situações que eu já tenho um texto e eu quero melhorar o texto. Aí ele me ajuda bastante. Essa parte de gerar um texto do zero, geralmente é muito genérico ou tem erros conceituais, então é importante ter cuidado com isso daqui. Bom, outra área que tem muita IA atualmente é na área de veículos autônomos, que usam muito câmeras, sensores, radares e muita inteligência artificial embarcada. Basicamente, o que esses algoritmos dos veículos autônomos fazem? Eles tentam simular as reações humanas ao dirigir. As reações boas, claro. Os níveis de automação desses veículos autônomos vai de 0 a 5. Só para dar uma ideia para vocês, hoje está entre o 3 e o 4, então mesmo aquele Tesla mais moderno que você vê nos Estados Unidos às vezes, ainda tem que ficar o motorista ali. Não é permitido ainda veículos totalmente autônomos. E por que os caras estão investindo tanto nisso aqui? Porque o Departamento de Transporte dos Estados Unidos estima que mais de 90% dos acidentes graves decorrem de erro humano ou de atitudes ruins, tipo dirigir alcoolizado ou coisas do gênero. Então, eles estimam que a IA pode reduzir bastante prejuízos, tanto econômicos quanto de vidas.
Então, isso já está sendo usado também em caminhões, enfim. Todos os grandes montadores de carro já estão trabalhando com isso. Às vezes não tem modelos ainda lançados, mas todos já estão trabalhando nessa área. Bom, então vamos entrar um pouco agora na medicina, né, que é o assunto que vocês têm mais interesse. Eu dei essa introdução só para mostrar que está sendo usado em tudo. Se eu já entrasse em medicina, vocês iam achar que era algo específico da medicina, então está em tudo na nossa vida, até nas coisas que você não sabe. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar é do uso de inteligência artificial no tratamento de câncer. Né? Hoje já tem, os mais famosos são de análise de imagens, que eu acho que todos vocês já devem ter visto, que é absolutamente surpreendente, mas tem de várias outras coisas também, né? De associações genéticas, análise de associações genéticas e imagem com dados de prognóstico de pacientes. Isso tem muito em países, alguns países europeus, por exemplo, onde você tem tudo isso já digitalizado numa plataforma única. Então, as IAs podem ser treinadas do tipo, tem um exame desse tipo aqui no ano 2010. 5 anos depois, ele sabe se a pessoa morreu, se a pessoa teve recidiva, se a pessoa teve não sei o quê. Então, ele tenta associar padrões que ele achou na imagem lá atrás com o que aconteceu com a pessoa depois, para ajudar as pessoas do futuro. Fala, olha, se aparecer uma imagem assim, vai dar problema. Se aparecer uma imagem assim, está tudo bem. E por aí vai. Em essência, é isso. Ele faz a mesma coisa com mutações, enfim. Então, a ideia é integrar a maior quantidade de informações possíveis, né, para melhorar a questão de prognóstico e diagnóstico. Né, e, em última instância, auxiliar na tomada de decisão, né, porque tudo acaba sendo uma decisão, operar, não operar, tomar um medicamento com mais efeito colateral, não tomar, enfim. E também tem sido muito usado IA no desenvolvimento de drogas, né, screening de receptores de membrana, para pequenas moléculas para inibir esses receptores e descobrir novos fármacos. Né? Isso é um dos grandes hypes aí da indústria farmacêutica, é achar inibidores tumorais a partir de bancos de pequenas moléculas. Né? Não é fácil fazer essas simulações, demanda muita computação, muito algoritmo, então não é feito num computador comum, por exemplo. Então, um estudo recente, esse aqui da Nature Medicine, onde abordagens de IA foram capazes de descobrir a origem, né, qual é o tumor original, né, qual é o tumor primário de um tumor que se espalhou pelo corpo, que em muitos casos é problemático. Né, você não sabe de onde veio aquele tumor, e a partir de IA foi capaz de revelar em vários casos. Nunca é 100%, tá, gente? Então, vocês vão ver, eles sempre comparam, às vezes, com um especialista humano. O especialista humano acertou 70%, a IA acertou 85%. Porque, nesse caso, qualquer melhoria de 2%, 3% já significa muita coisa. Né? E tem uma conversa também. Né? A IA pode ajudar o especialista pode ajudar a IA a ir melhorando. Então, isso não é uma competição. Né? Diagnóstico de doenças raras. Isso também é bastante impactante, né? Porque em vários lugares os médicos passam, às vezes, a vida inteira sem encontrar certas doenças. Então, ele não está, muitas vezes, capacitado para diagnosticar certas doenças, principalmente se forem doenças muito raras. E tendo IA, a partir de uma série de exames, de sintomas, ele pode ter uma plataforma, essas plataformas já estão sendo desenvolvidas, ele pode ter uma plataforma que vai sugerir para ele possíveis doenças daquele paciente. É humanamente impossível, nem o melhor geneticista do mundo saberia, é humanamente impossível você saber todas as mutações associadas a todas as doenças. Então, não é para ninguém se sentir ameaçado de ter que usar uma IA para te ajudar num processo de diagnóstico como esse. E também questão de monitoramento, então já tem esses wearables, né, que é tipo esses smartwatches, essas coisas, que são capazes de monitorar, por exemplo, casos de distrofia muscular, porque ele monitora os movimentos da pessoa, então funciona melhor do que o exame visual do médico, sei lá, uma vez ao mês ou a cada 2 meses. Porque aquilo está monitorando a pessoa o tempo inteiro. Então, ele encontra padrões de movimento das pessoas, alguns mais modernos avaliam os próprios músculos, respostas musculares das pessoas. Enfim, então, tem muita coisa acontecendo aí nesse campo também. Tem uma parte um pouco mais de interação com o paciente, que é a parte de chatbots e de assistentes, que é quando você permite auxílio em marcação de consultas, acompanhamento dos pacientes, ou seja, você pode ter um chatbot que se comunica com o paciente baseado no que aconteceu na consulta dele. Então, verifica como ele está, verifica algum, sei lá, pressão, temperatura, coisas desse tipo, né?
e não necessita do médico ficar entrando em contato com o paciente. O chatbot pode fazer isso e filtrar as situações onde o médico vai ter que entrar. Ele pode esclarecer dúvidas simples, né, reduzindo visitas às unidades de saúde, né, para perguntas muito elementares. Às vezes o sujeito vai para o hospital e volta com a doença mais grave do que ele foi. Né? Então, muita coisa sendo desenvolvida nisso, e aí vai acontecer um encontro da IA com os dispositivos de realidade aumentada, como os óculos que a Apple tem lançado, por exemplo. Esse Vision Pro vai ser lançado ano que vem. Tem óculos de realidade virtual e óculos de realidade aumentada, então a IA vai se encontrar com isso, então isso vai ser muito aplicado em medicina remota, por exemplo. Consultas à distância, coisas do tipo. Alô, Apple, né? Fiz a propaganda, se quiser me dar um óculos desse aí no próximo ano, já fica gravado aí. Bom, digitalização de registros. Essa digitalização de registros é um grande problema. Né? O Brasil, por exemplo, é extremamente problemático com isso, ainda tem muita coisa manual, escrita em papel. É muito importante essa parte de digitalização, porque nós estamos na era da informação, então tudo isso precisa estar padronizado, digitalizado e acessível para o profissional de saúde em qualquer lugar onde o paciente chegar. Né? Por exemplo, se eu viajar provavelmente para o Nordeste e tiver um problema, eu vou chegar no hospital e vou ser atendido do zero. Tipo, o médico não vai ter nenhuma informação minha, a não ser que algum parente meu fale ou que eu tenha algum papel no meu bolso dizendo. Né? E hoje já é possível ter isso, né? Existe tecnologia para isso. A questão é que esses registros antigos, tem 2 pontos aí, né? Os registros antigos precisam ser digitalizados e os pacientes novos precisam já entrar no meio digital. Né? Não dá para ficar... Eu me vacinei contra a Covid e eu ainda tenho um papelzinho de pão ainda na minha carteira, escrito lá, e aquilo era o meu comprovante até o Conect SUS funcionar. Então, ainda é complicado. Um grande amigo meu, que era professor da Universidade de São Paulo, agora está no Einstein, ele tem esse projeto aqui, por exemplo, um dos exemplos que eu gosto de dar nesse caso aqui da digitalização, que é para digitalizar os cartões de vacinação. Ele tem o site do laboratório dele, você faz upload dos cartões e eles estão desenvolvendo uma IA para transferir essa imagem num sistema virtual. Tipo, fulaninho tomou tais vacinas, falta isso, não falta isso, porque eu tenho um filho de 10 anos, se eu olho dele, para mim é quase mandarim, assim, eu não sei o que falta, eu não sei o que tem que tomar, às vezes a letra é ruim, às vezes a pessoa escreve a lápis, então basicamente, quando eu estou em dúvida, eu tenho que parar em algum lugar e falar, cara, traduz aqui para mim se ele precisa tomar alguma vacina. Né? E eu não sou totalmente leigo no tema, né? Então realmente não é trivial. Agora, por que eu estou dizendo que é tão importante digitalizar tudo isso? A gente passou aqui esse tempo todo falando sobre inteligência artificial e encontrar padrões em dados. Né? Para encontrar padrões em dados, eu preciso ter os dados. E esses dados não podem estar num pedaço de papel dentro de um arquivo. Isso tem que estar acessível para que a inteligência artificial possa transformar isso naqueles vetores numéricos e achar associações entre esses dados. Né? E ela acha associações, às vezes, improváveis. A gente vai ver algumas daqui a pouco. Né? Essa também vocês já devem conhecer, cirurgias assistidas por robôs. Hoje já tem robôs bastante sofisticados para fazer cirurgias. Aos poucos tem sido introduzida inteligência artificial neles. Alguns não têm, outros têm alguma coisa. Nenhum deles é totalmente autônomo. Tipo, entra o paciente lá. E eu também acho que não deve ser, eu acho que não vai ser. Né? Mas eu tenho visto uma transição rápida. Já tem relatos de médicos, por exemplo, nos Estados Unidos, que não querem operar mais sem o robô. Porque os robôs mais modernos dão realidade aumentada, dão ângulos de dentro do paciente que o médico não vai ver, que não tem como ele ver. Né? O robô tem que botar uma sonda com uma microcâmera para ele ver. Então, E isso está sendo integrado com a IA. Por quê? Porque a IA, de novo, ela encontra padrões em dados. Então, a IA, nesse caso, ela está sendo usada como? Você chega para uma IA e fala, olha, está aqui o vídeo de 1000 cirurgias bem-sucedidas para fazer, sei lá, transplante de coração. Todas essas aqui deram certo, os caras sobreviveram, não sei o que. Ela vai encontrar padrões do que o médico está fazendo, o que dá certo, o que não dá certo. E aí ela vai ajudar o médico. Se o médico amanhã tiver que fazer uma nova com o robô provavelmente vai falar para ele, olha,
não corta aí não, entendeu? Tipo, vai dar ruim, entendeu? Alguma coisa assim. Isso, obviamente, estou simplificando demais, mas qualquer tipo de operação, se ele tiver vídeos suficientes do que dá errado e do que dá certo, ele pode auxiliar o médico. Inclusive para coisas também muito sensíveis. Já tem casos de redução de questão de tremores na hora de fazer incisões, essas coisas. Eu não sou nem perto especialista nisso, mas, enfim, só estou dizendo que já está acontecendo porque a evolução da robótica também está andando junto com a evolução da IA. Todo mundo aqui já deve ter visto o vídeo de um robô operando, acho que um tomate. Ele tira aquela pelinha do tomate com bisturi, abre, põe um negócio dentro, vai lá, fecha, costura a pele do tomate. Não fica um rasgo na pele do tomate. Então, já tem coisas muito sofisticadas acontecendo. Então, como eu disse, ele encontra padrões em dados. E, às vezes, esses padrões são totalmente inesperados. Né? Vejam esse trabalho aqui. Os caras, a partir de exame de fundo de olho, a IA consegue discernir homem de mulher. Ninguém nunca tinha feito isso. Pode ser que não tenha valor nenhum, mas cientificamente é uma demonstração de que ele encontra valor. Ou seja, ele encontrou uma associação num exame de olho, falou, isso aqui é mulher, isso aqui é homem. E aí os pesquisadores estão investigando quais são os componentes daquelas imagens que estão diferenciando mulher de homem. Da mesma forma que ela encontrou isso, ela pode encontrar associações entre doenças, por exemplo, que nunca foram relacionadas. Né? Ao passo que você vai alimentando dados, imagina, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Imagina se você tiver o registro digitalizado, tudo bem que isso é um sonho, mas um registro digitalizado de 100 milhões de pessoas. Todos os exames que essa pessoa fez na vida, todos os remédios que ela tomou, tudo que deu certo, tudo que deu errado, todas as alergias, exames genéticos, certamente aparecerão coisas surpreendentes. E essa é uma parte que não dá para a gente importar 100% dos Estados Unidos ou importar 100% da China. Porque tudo isso tem um componente genético e a estratificação genética da nossa população é diferente das populações desses países. Então, muitas mutações que vão acontecer lá não vão acontecer aqui e vice-versa. Então, isso tem que ser uma questão de prioridade governamental zero. A gente tem que embarcar logo nessa corrida, e eu vejo que isso tem sido pouco discutido. Né? Outra questão é de encontrar associação entre genes e doenças a partir de dados genéticos. Né? Isso aí, a Thaís está aqui, já sabe disso também, já trabalhou com isso. De você encontrar mutações comuns na população e que, ao trabalhar com dados de milhares de pessoas, você consegue achar mutações que são relacionadas a certas doenças. Tudo isso depende de algoritmos computacionais. Então, tem muita coisa acontecendo e parte desses algoritmos são comuns. Às vezes, um algoritmo que você usa para resolver um problema na medicina é o mesmo que o cara usa no sistema bancário, por exemplo. Né? IA está sendo usado em absolutamente tudo, pessoal. Esses dias eu vi segurança pública. Né? Os caras começam a cruzar os dados de geolocalização dos aparelhos de telefone quando tem aquele sequestro relâmpago para fazer transferência por Pix. Aí alimenta isso num algoritmo, por exemplo, na cidade de São Paulo. Os caras conseguiram ver, tipo, hotspots, assim, é sempre nessa quadra aqui. Os caras vão lá e estouram em grandes quadrilhas, isso já está acontecendo. Então, isso tudo é inteligência. Inteligência computacional é a nosso serviço. Temos também questões éticas que são bastante graves, e a gente tem que destacá-las aqui. Essa primeira matéria aqui de cima é do New York Times, a de baixo é do The Washington Post, que são jornais bastante sérios. A primeira, qual que é o problema? Como eu disse para vocês, o ChatGPT ele lê textos. Outras IAs analisam imagens, outras IAs analisam vídeos, outras IAs analisam sons. Tudo isso é transformado em vetores, tudo isso é matemática. Então, em essência, ela transforma tudo em número. Né? E qual foi o problema disso aqui? A matéria do New York Times, por exemplo. Você tinha um banco de dados, de imagens, e uma IA processando todas aquelas informações. Alguém perguntou para a IA uma pergunta que ela não deveria responder. Isso está descrito na matéria. Por exemplo, olhando para essas imagens de 100 pessoas aqui, ela pediu para a IA marcar quem era bandido, por exemplo. Aí ela marcou com muito mais frequência pessoas negras do que pessoas brancas. A IA é racista? Não, ela foi treinada com dados inadequados e não foi adicionada uma camada de filtro para coisas que ela não deveria responder.
Por exemplo, a história do coquetel Molotov, que eu falei. Outro problema, você tem que ter o dado para treinar IA positivo e negativo. Lembra do caso do semáforo? Você marca para o Google que é o semáforo. Onde você não marcou, ele sabe que não é o semáforo. Então, todo esse treinamento ele tem que ter esse balanceamento, o que é e o que não é. Você quer criar uma IA para reconhecer cachorro. Não pode ser pelo, porque senão ela vai identificar o gato também. Então, ela tem que identificar vários componentes da imagem para discriminar o cachorro de um gato, né? No caso de humanos, é muito mais complicado, porque tem toda essa questão social, enfim, que é muito importante. Então, outro problema que essa matéria descreve é que um grupo de pesquisadores, eu não vou lembrar em qual empresa era, estava tentando criar uma IA para filtrar imagens de pornografia. E aí, qual que é o problema? Para economizar dinheiro, muito provavelmente, eles usaram os dados que a IA tinha sido treinada antes, que eram os mesmos dados do racismo e tal. E as imagens de pornografia que eles iam usar não tinha aquela estratificação. De repente, o que a IA estava fazendo? Estava filtrando imagens de pessoas negras associando aquilo à pornografia. Então, assim, tem muitas coisas que podem dar errado, tá, gente? Então, não é uma panaceia de que vai resolver tudo. Isso aqui é uma ferramenta que transforma dados em números. Então, ela precisa ser treinada adequadamente. A de baixo também já teve IA que dava respostas sexistas, por exemplo. Então, de novo, você está treinando ela com texto, treinando ela com dados, e ela vai te responder de acordo com os dados que você deu. Chegou um caso extremo, desse aqui do lado, de que o cara que se matou depois de conversar com uma IA. Tem o relato da esposa dele, passou vários dias conversando com a IA, ele estava mal psicologicamente, enfim, ele estava maluco com esse negócio de mudança climática, estava super extremista, achando que o mundo ia acabar, não sei o quê. Chegou num ponto, obviamente, a matéria não diz quais perguntas ele fez, né, senão alguém ia lá tentar fazer de novo, né? Mas, basicamente, ele chegou num ponto que a IA convenceu o cara de que ele tinha que se matar para ajudar a resolver no problema climático. Sei lá, se os humanos geram muito lixo, coisas do tipo, o cara se matou, de verdade. Então, tem muita gente usando o ChatGPT como psicólogo, por exemplo. Já está acontecendo. Então, tem que ter cuidado como que a gente usa isso, né? E isso tem implicações também na medicina. Por quê? Porque como isso vai depender da digitalização de registros, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer no Brasil em 5 anos? A IA vai ser treinada com mais dados de pessoas ricas ou de pessoas pobres? A IA vai ser treinada com dados de pessoas ricas. Então, muito provavelmente, ela vai dar respostas enviesadas ou direcionadas a resolver os problemas das pessoas ricas. Então, você vai aumentar ainda mais a exclusão social, vai criar uma dificuldade ainda maior. E como a estratificação social do Brasil também está vinculada à estratificação de etnia, né, isso vai aumentar ainda mais o grande problema que a gente tem aqui com questões de racismo e de desigualdade social. Então, tudo isso tem que ser considerado, né, não é um brinquedo de computador que a gente pode usar indiscriminadamente. Então, a forma com que a gente trabalha esses dados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, então, chegando ao fim, tem uma parte geopolítica também, né, que quem vai liderar essa corrida, né? Hoje, todas as disputas são... gente, todas essas imagens aqui fui eu que gerei, tá? Eu não estou mencionando aqui, mas tudo isso fui eu que gerei. Quem vai liderar essa corrida? Porque a disputa hoje tecnológica é sempre Estados Unidos e China, né? E no caso da IA, embora tenha alguma polêmica, parece muito claro para os especialistas o que vai acontecer. A IA depende muito das Big Techs, né? Aqui estão os rankings das Big Techs e seus valores de mercado. A última coluna é o país. Então, acho que está claro para vocês o que tende a acontecer, né? Mas o ChatGPT, a OpenAI que fez o ChatGPT não está aí. Tudo bem, mas 50% dela, pelo menos, é da Microsoft. E o Google já está criando a dele. E a IA depende muito de processamento computacional. E é um processamento computacional muito específico que usa placas de vídeo. Tem algum gamer aqui? Todo mundo que é gamer já deve ter uma placa GPU e sabe que é caro. E as placas GPUs mais avançadas... A placa GPU mais avançada que tem no Kabum hoje, por exemplo, que não é o melhor portal para se fazer isso, deve custar uns 20 mil reais. Para dar uma ideia para você. Uma placa de vídeo.
Então, essas empresas têm milhares dessas placas de vídeo que precisam para fazer esses processamentos e consome muita energia, né? O principal fabricante dessas GPUs hoje é a NVIDIA, que está aqui, e em torno de 75% das vendas da NVIDIA do ano passado foram para Estados Unidos. Então, existe uma pressão muito forte já do governo americano para meio que direcionar essas vendas todas para dentro. Algum especialista, alguém que entenda mais que eu, pode questionar, não, mas isso depende de semicondutores. Semicondutores, quase tudo vem de Taiwan. E a China pode retomar Taiwan a qualquer momento. Beleza, pode, mas a cadeia inteira de produção de semicondutores não está em Taiwan. Depende de países europeus, depende de algumas coisas dos Estados Unidos. E fora de Taiwan, o país que está mais próximo de produzir semicondutores hoje são os Estados Unidos. E é uma indústria muito sensível. Então, a China sabe que, se ela invadir à força, ela pode romper toda a produção de semicondutores no mundo, que seria o caos, inclusive, para a própria China. Qual que é a grande vantagem que a China tem nesse caso aqui? Nos Estados Unidos, existe uma discussão muito forte hoje em torno das questões éticas de como se usar a inteligência artificial, né? Os Estados Unidos tem um longo histórico de espionagem, não estou dizendo que eles são santos nem nada, mas tudo isso lá costuma ter alguma consequência. Tudo isso é muito discutido, sai muito na mídia. Na China, não. Na China, o governo manda e acabou, né? Então, na China, não tem essa discussão de privacidade de dados. Eles já estão usando os dados. Não tem essa conversa. Meus dados eu não quero que use. Né? Como assim? Aí, no outro dia, o cara some. Né? Não tem isso. O dono do Alibaba sumiu. Ficou 2 meses desaparecido. Então, depois ele reapareceu, mas reapareceu mais calmo, inclusive. Mas a China não tem esse problema. E isso dá uma vantagem competitiva para ela. Por quê? Porque ela pode usar os dados de 2 bilhões de pessoas, praticamente, amanhã. Não tem que passar em comissões de ética, de nada. E isso, obviamente, para os passos de treinamento das inteligências artificiais é uma vantagem. Lembrando, gente, a IA não está nem aí para a nossa ética. A IA é um algoritmo. Então, se ela tiver mais dados, ela vai ser treinada de forma mais eficiente. Qual que é a limitação da China? Tem essa barreira tecnológica, porque as grandes Big Techs estão nos Estados Unidos, e eles controlam isso. Hoje, se você pegar nos Estados Unidos, já tem isso acontecendo, inclusive, os engenheiros específicos que trabalham nessa área. Se um desses caras hoje sai dos Estados Unidos para trabalhar na China, ele perde a nacionalidade americana. Isso já está acontecendo. Para alguns casos muito específicos, os Estados Unidos já fazem isso. Você vai sair daqui para trabalhar com IA na China, beleza, mas você não é americano mais. Pode ir. Então, o jogo é bem duro. Né? Isso aqui não é para criança, não. Então, está havendo essa corrida, tem várias Big Techs na China também, TikTok, enfim, Baidu, tem várias empresas grandes também, mas não tem como você comparar um TikTok com a Apple, com o Google, com o Facebook, não tem. É outra magnitude de empresas que eu estou falando. Além disso, ainda tem uma vantagem demográfica que os Estados Unidos têm, né? A população não está declinando como a da China, não está envelhecendo como a da China, e boa parte das mentes mais brilhantes do mundo querem ir para os Estados Unidos. Então, eles têm uma capacidade muito grande de atrair pessoas de todos os lugares. E é muito difícil ir para a China. Eu tenho só um amigo que foi para a China. Nos Estados Unidos eu tenho dezenas. Então, existe essa barreira também, e numa área de fronteira é muito importante você ter imigração, né? Hoje, os CEOs da maioria dessas top aqui são indianos. Você pode pesquisar aí, acho que de todas, aí, só um não é indiano. Assim. Então, existe uma corrida muito grande atrás de cérebros também. Bom, então, quais são as perspectivas, né? O que todo mundo pergunta ao fim dessas palestras, né? A IA vai substituir os médicos? Meu palpite é que não. O que eu acho que vai acontecer é que, principalmente para os jovens, os médicos que dominarem a IA vão substituir os que não dominam. Isso para mim é inevitável. Isso aí já vai acontecer, daqui 10 anos já vai estar executado já. Não tem, isso não tem volta. Eu acho que haverá mudanças muito profundas na conduta médica. Eu acho que os próprios médicos não vão querer não usar, porque isso vai ajudar o médico na tomada de decisão, né? E eu acho que daqui a uns 10 a 15 anos, estou sendo conservador nessa estimativa, pode ser que já seja considerado má conduta médica o médico se recusar a usar um sistema como esse.
Você imagina daqui a 10 anos como isso aqui vai estar. Então, você vai ter um sistema falando para o cara, olha, com esses exames aqui, com o histórico desse cara, não sei o quê, é melhor você fazer isso. O médico fala, não, não vou usar isso aqui, eu quero fazer do meu jeito. E o paciente morrer, você imagina o que vai acontecer. Né? Então, eu acho que os próprios médicos vão assimilar isso e não vão querer não usar isso. Então, isso não é para substituir, isso é uma ferramenta. Isso é mais uma ferramenta para vocês usarem e uma ferramenta valiosíssima, talvez uma das mais valiosas desde, sei lá, dos antibióticos, alguma coisa do tipo. Hoje ainda parece ficção científica, mas em pouquíssimo tempo vocês talvez vão se lembrar desse dia aqui. Também vai aumentar o acesso à saúde de qualidade. Né? Existem várias cidadezinhas pequenas no Brasil que provavelmente tem só um médico. Então, esse cara tem que resolver todos os problemas. Então, você imagina se ele tiver um sistema onde ele possa se orientar melhor, integrar os dados dos pacientes, consultar melhor, enfim. Consultas remotas vão acontecer com muita facilidade, com realidade aumentada, enfim. De novo, gente, vocês podem achar que eu estou viajando, que nada disso vai acontecer, mas tentem lembrar de como era o seu telefone celular há 10 anos atrás. Vocês vão entender o que eu estou falando. Isso vai acontecer muito rápido. Então, é importante a gente evitar também a questão de notícias falsas. Né? A mídia adora propagar notícias falsas, caça-clique, né? O famoso clickbait. Essa aqui foi uma famosa que aconteceu há uns anos atrás, onde o The Atlantic, que é um bom jornal, inclusive, publicou essa matéria aqui. Uma inteligência artificial desenvolveu a sua própria linguagem não humana. O que aconteceu isso aqui? Isso aqui foi no Facebook, eles colocaram 2 IAs para fazer um processo de negociação entre elas. Muito simples, de troca de coisas. Eles diziam para a IA, isso aqui é importante para você, isso aqui é importante para você, negociem aí. Elas iam conversando, trocando as coisas, não sei o que, elas aprenderam antes o que dá certo, o que não dá, quais estratégias. Inclusive, as IAs hoje são bem espertas com esses processos de negociação. Elas fazem, inclusive, truques do tipo, ela finge que algo tem valor no processo de negociação e depois ela abre mão daquilo, para dizer que ela está abrindo mão de algo que tem valor, mas, na verdade, ela já sabia que não tinha valor. Né? Tipo o vendedor de carro furado. Assim, né? Tipo, não, isso aqui é uma relíquia, carro de professora, não sei o quê. E, as IAs já sabem fazer isso, elas já estão bem avançadas nisso aqui. Né? Então, mas o que aconteceu nessa história aqui? Ao longo do processo, as IAs foram percebendo que, para conversar entre elas não precisavam falar na linguagem culta. Então, elas começaram a trocar palavras, diminuir as frases, não sei o quê, foram fazer tipo mineiro, assim, né? Foram cortando sílaba, cortando palavra, não sei o quê, daqui a pouco repetiam uma palavra, mas elas se entendiam entre si. Então, daqui a pouco, as pessoas já não entendiam mais o que elas falavam, mas dava para ver pelos logs que aquilo era só palavras cortadas. Mas o que a mídia pegou? Não, olha só, as IAs criaram sua própria linguagem e ninguém entende, elas vão dominar o mundo, não sei o quê. Então, é importante, isso foi explicado, isso foi documentado, então, só que a explicação nunca tem tanta atenção quanto a matéria que sai no Fantástico, que sai na grande mídia. Né? E aí vem aquelas perguntas, né? As pessoas que já são um pouquinho mais velhas vão lembrar, né, do Skynet, que tinha no Exterminador do Futuro, Blade Runner, tudo isso tinha IA, né? E várias dessas coisas já são discutidas hoje. Né? E elas vão voltar à tona, um monte de gente está voltando a assistir Blade Runner por causa disso. Né? Então, é importante considerar essas coisas, né? Porque tem gerado, inclusive, discussões do que é consciência, o que não é consciência. Hoje, se você chegar para o ChatGPT e disser assim, se você puser uma pessoa para falar com o ChatGPT sem ela saber que é o ChatGPT, disser para ela que é uma pessoa, e ela disser, estou muito triste hoje, meu irmão morreu. Provavelmente o ChatGPT vai falar com ela 1 hora e ela não vai saber que é uma máquina. E é capaz de ela ainda falar para você, que pessoa legal que você me botou para conversar comigo, estou me sentindo melhor e tal. Isso é perigoso. Né? Isso está acontecendo, isso é perigoso. A IA não é para substituir psicólogo, nem um bom amigo. Mas assim, isso já existe, ela já tem capacidade para fazer isso. Então, ela já atingiu aquele nível que o Turing falou há décadas atrás de você não consegue discernir. Né? Esse meu amigo do Einstein, por exemplo, ele fez um outro trabalho muito legal, ele pegou milhares de títulos de artigos científicos da Science e da Nature, que são 2 das maiores revistas científicas, criou um site e pediu para outros pesquisadores responderem se aquele título era criado por IA ou por pesquisadores reais. E ele criou
Ele pegou 1.000 títulos reais e 1.000 títulos fake, criados por IA. E nem os pesquisadores especialistas conseguiam discernir com tanta acurácia assim. Dava tipo 53%, alguma coisa assim. Então é bem difícil. E ele mandou só para o pessoal já com certa experiência, não sei o que, então é bem difícil. Bom, então eu encerro por aqui, quero agradecer às agências de fomento que financiam o meu laboratório, aqui está parte do meu grupo de pesquisa. Tiago, esse tema é muito polêmico, né? Acho que dá para a gente ficar aqui umas 3 horas conversando sobre isso, mas eu acho que a conclusão é que a gente ainda não sabe até que Sim. ponto a gente vai ter o IA na medicina, mas que ela vai ser introduzida na medicina de alguma forma, não substituindo. Isso vai acontecer. E eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, conversado com a Obrigado. gente. Prazer. E que venha outras vezes, né? Sempre que Obrigada. chamarem, eu venho.